Olá, fãs da velocidade! Está começando a 39ª edição do nosso Dinâmica Cast, falando hoje sobre o que aconteceu no mundo da Fórmula 1 e da Fórmula 2. Eu sou o Luiz Andretti e hoje está comigo o Thales Cristiano. Boa tarde, pessoal. Mais um final de semana aí, dessa vez comemorando 70 anos da Fórmula 1, né? Mais uma etapa pela segunda semana consecutiva no autódromo tradicional de Silverstone, na Inglaterra. E dessa vez, finalmente, a gente viu a Mercedes derrotada. Finalmente vimos uma corrida bastante interessante, com compostos de pneus mais macios do que a gente tinha visto semana passada. E isso foi uma emoção muito boa de se ver, né? Exatamente. Domingo teve o GP de 70 anos da Fórmula 1, né? Não podia ter comemorado em lugar diferente, a não ser Silverstone. GP que todo mundo acreditava que ia ser o domínio amplo da Mercedes, como foi no GP anterior da mesma pista, porém Max Verstappen quebrou a banca com uma estratégia muito boa e venceu, estratégia de pneus, e deixou a Mercedes para trás, assumindo a vice-liderança numa corrida que praticamente todo mundo achava que Lewis Hamilton ia ganhar novamente. Exatamente, foi mais uma atuação sensacional do Verstappen, né? Ele que eu falo desde o ano passado que é o melhor piloto no grid da Fórmula 1 atualmente. O Ross Brown hoje deu uma entrevista falando que ele lembra muito o Michael Schumacher no início de carreira, que às vezes o limite do carro não impossibilita dele conseguir um resultado extraordinário. A gente sabe que o carro da Red Bull esse ano não é nem de perto o melhor do grid. A Mercedes construiu um carro para a temporada de 2019 amplamente melhor do que os adversários. E o Verstappen, com boas voltas de classificação e conseguindo cuidar dos pneus mais do que as do Mercedes, conseguiu se colocar numa posição de poder vencer essa corrida, né? Destaque negativo lá entre os ponteiros, na minha opinião, foi o Bottas, né? Que fez a pole para a corrida, porém a Mercedes não deu a melhor estratégia para ele, também é importante relevar isso, e ele acabou virando um alvo fácil para o Hamilton ali nas voltas finais, né? Com certeza, foi espetacular o que o Verstappen fez, né? Ele nunca deixa a desejar. E o Bottas caiu de patinho, né? Fizeram tudo, porém os pneus não foi de acordo com o carro da Mercedes. Vale lembrar que o composto para esse GP foi um composto mais macio do que o do GP passado. E ocasionou que o Bottas de pole position caiu para terceiro lugar na geral. Foi ultrapassado pelo Lewis Hamilton, não conseguiu segurar o Verstappen, nem quando ele fez uma parada ainda saiu à frente com pneus novos, nem quis aquecer o pneu, foi para cima. Bottas ali ficou a ver navios, e é uma coisa assim incrível, né? O que o Max faz, o que o carro da Red Bull oferece com o motor Honda, que é um pouco menos que a Mercedes, na verdade é um pouco bastante, né? Para falar a verdade. Porém, o Max é um cara ponto fora da curva, né? Talvez um dos melhores talentos depois de Hamilton e outros. E foi uma corrida interessante, né? Exatamente. O Verstappen aí conquistando sua 9ª vitória, né? Ele que debutou na equipe principal da Red Bull em 2016, já com uma vitória, né? No GP da Espanha daquele ano. Entrou na Fórmula 1 com 17 ainda, em 2015. E já tem números significativos, né? Ele que já se iguala, por exemplo, aos números de vitória de Mark Webber, que foi um piloto experientíssimo, fez história na própria Red Bull, e o Verstappen já consegue igualar o número de vitórias do australiano. E por outro lado, o companheiro de equipe dele, o Albon, não foi pro Q3 mais uma vez, né? Mas por sua vez fez uma boa prova de recuperação, né? Conseguiu chegar na 5ª posição com 2 paradas, fez, na medida do possível, fez uma boa corrida, né? O Albon, a gente não tem muito o que falar, né? É um cara que mais uma vez não passou por Q3. A gente sabe que o carro da Red Bull ele foi feito especialmente para o Max, é um carro muito difícil de guiar, e a gente tem que dar um desconto também que é o segundo ano do Albon, né? Numa equipe de ponta, e acompanhar o Max, que está desde 2016 na Fórmula 1, é muito difícil. É um cara que tem 22 anos, já tem estatísticas de pilotos veteranos, né? Como você disse, Mark Webber tem 9 vitórias, ele igualou. Max já tem 34 pódios em 22 anos, sendo que Lewis Hamilton começou a carreira com 23. Ou seja, se o Max pegar aí um domínio da Fórmula 1, ele com certeza vai massacrar muitos recordes de vários pilotos.
E o Albon é aquele cara, né? A Red Bull tá fazendo parecer com que ele seja um piloto inexperiente, porém ele não é um piloto muito bom, mas não tá devendo resultados, né? A quarta posição com certeza era presta para ele, quem sabe talvez um pódio, né? Eu acho que não, mas a quarta posição ali do Leclerc com certeza em dias normais seria por Albon, né? Exatamente, o Leclerc conseguiu salvar um quarto lugar que, na minha concepção, foi um resultado excelente, né? Que a Ferrari esse final de semana estava pior do que na semana anterior. O próprio Leclerc falou isso ao longo do final de semana. E eles conseguiram colocar o Leclerc na quarta posição com uma estratégia bem diferente, né? O Leclerc foi... Ele e o Grosjean foram os únicos pilotos... Ele e o Raikkonen, na verdade. Foram os únicos pilotos do grid que fizeram uma parada só na corrida toda, né? Pro Leclerc acabou funcionando. Pro próprio Kimi acabou funcionando também, né? Ele que estava amargurando a última posição, já que fatalmente o carro da Alfa Romeo nessa temporada aparenta ser o pior do grid. E o Kimi com essa estratégia conseguiu a 15ª posição na frente de alguns adversários. Mas pro Leclerc isso pagou muito, né? Ele que conseguiu se segurar na frente, conseguir um pace regular e não perder tanto desempenho dos pneus assim, para que ele largasse de pneu médio, botasse pneu duro e fosse até o final. E conseguiu chegar na quarta posição, resultado que ele mesmo comemorou muito com a equipe após o final da corrida, né? Sim, foi uma vitória para a Ferrari, né, que vive dias difíceis, com um carro que não corresponde às expectativas e o tamanho da equipe Ferrari. A estratégia de um pit stop e ficar com o pneu desgastado em Silverstone foi uma estratégia muito legal. Com certeza eu também comemoraria como uma vitória. Levou 12 pontos para casa, importantíssimo, e foi um destaque muito positivo, né? Corrida que contou com vários pitstops, né? Hülkenberg fez 3, por exemplo. Algumas pessoas atrás do grid fizeram 3 paradas, enquanto Leclerc segurou com um pitstop só, né? Incrível. Exatamente. Apenas para registrar que o Vettel depois no coletivo de corrida ele disse que foi acordado na reunião antes da corrida que por o carro estar com dificuldade de desempenho, a melhor estratégia era de um pit stop. O Vettel teve um probleminha na largada, acabou perdendo uns 10 segundos pro resto do pelotão por causa de uma derrapada que ele deu na curva 1. Mas ele conseguiu reencontrar o ritmo, o máximo que era possível para ele, porém na primeira parada ele que havia largado de pneu duro, puseram um novo jogo de pneu duro no carro dele, ele acabou ficando atrás do tráfego e não pontuando mais uma vez. Ele que, mesmo durante a corrida, a gente viu na transmissão que fez duras críticas à estratégia que a equipe optou por colocar no carro dele, diferente que seria melhor, que foi a que optaram pelo Leclerc. É nítido para todo mundo que o casamento Vettel e Ferrari está indo ladeira abaixo com uma velocidade assustadoramente rápida, e eu não me admiraria se ele fosse sacado da equipe italiana antes do final da temporada, assim como foi com o Prost em 92. É exatamente 91. Isso que eu ia falar, né? A Ferrari não tá mais com o Vettel do mesmo jeito que foi com o Fernando Alonso, porém o Fernando Alonso que decidiu não continuar com a equipe. Aconteceu com o Prost também, né? Com o Mansell, entre outras. Bom, a Ferrari não é de se imaginar que ela tenha dificuldades em fazer carros e por aí vai. A gente não tem muito o que dizer sobre a Ferrari. Parece que vão continuar com o mesmo carro por esse ano. O Vettel não está feliz com a Ferrari e o Leclerc está fazendo de tudo que pode. E é um destaque negativo não para a corrida, mas assim para o ano, né? Que a gente vai ver que a Ferrari tá tomando tempo aí de AlphaTauri, né? Que dessas duas corridas as AlphaTauri terminou à frente do Vettel, né? Uma coisa que assim a gente nunca viu. E eu acho que esse ano aqui é o pior ano do Vettel desde a Toro Rosso, né? Que com certeza não era um carro bom. E até essas 5 corridas ele tá fora do top 10 na classificação, é difícil, né? Exatamente. Mesmo no ano de estreia dele, ele que debutou no finalzinho de 2007, né? Mas fez, se eu não me engano, acho que 2 corridas com a BMW Sauber. Em 2008, com a Toro Rosso, ele chegou a vencer corrida, né? Uma coisa que esse ano não é nem perto de ser uma possibilidade para o Vettel. É uma pena, sim, é verdade. A gente vê
não só pelo Vettel, mas como pelo próprio Leclerc, né? O Leclerc ele tem um talento que, em condições normais, conseguiria brigar com o Verstappen facilmente. Porém, ele tá tendo que tirar no braço o máximo que ele consegue para conseguir uma quarta posição. Isso é bastante triste, né? Como você falou, AlphaTauri ali geralmente fechando o top 10 em toda a corrida, né? Tá bastante interessante ver. Nessa corrida, inclusive, a gente viu o Gasly reclamando bastante após o final da corrida, por causa do mesmo motivo que o Vettel fez, falando que não entendeu a estratégia de 2 paradas, dava para ter feito uma e, consequentemente, conseguido beliscar alguns pontinhos. Porém, a gente viu o Kvyat pontuando, chegando na 10ª posição, né? Exatamente. Também temos outro destaque positivo, legal de se falar, a volta de Nico Hülkenberg, que classificou em 3º lugar. Porém, as estratégias e uma largada que não foi tão boa fez com que o alemão terminasse em 7º lugar, atrás do seu companheiro temporário, Stroll. Foi uma corrida muito legal para quem não estava em forma, né? Correu ali em comboio apenas a Racing Point, né? E ele ficou sempre à frente do Lance Stroll, aí teve que fazer uma parada de emergência, né? Dizem a equipe que ele estava com vibrações no carro, né? E isso causa danos, né, na suspensão, poderia estourar um pneu, e resolveram parar ele porque ele não iria ser ultrapassado pelo de trás, já iria ser ultrapassado pelo Albon. Então resolveram fazer essa troca de posição. O Hülkenberg terminou em 7º, legal. Outro destaque também é pro Esteban Ocon, que terminou à frente do Ricardo, né? Ricardo que teve problemas, rodou, fez uma pataquada, né? Diga-se de passagem, ferrando com a corrida dele, né? Exatamente, o Hülkenberg que chocou todo mundo no sábado, né? Fez o 3º lugar na classificação. Eu particularmente não me recordo a última vez que ele largou entre os 3 primeiros. Ele, como melhor resultado, obviamente, tinha pole no GP do Brasil de 2010. Porém, quando ele largou em outra vez nas 3 primeiras posições do grid, eu sinceramente não me recordo se isso aconteceu outra vez, né? Ele que é notório por sempre andar em carros de meio de pelotão. Foi um excelente resultado. 2016 de Force India, desculpa. Áustria 2016, isso. Eu lembro que alguns carros pegaram punições naquela corrida, né? Aquele fatídico GP da batida do Rosberg com o Hamilton. Enfim, na corrida foi frustrante, a gente pode falar assim, colocarem pneus macios nele, né? Ele foi o único piloto do grid que experimentou os pneus macios. Foi bastante inútil o set de pneu vermelho nesse final de semana, quase ninguém usou. Nem no próprio Q3 da classificação o pessoal usou, né? É um pneu que não aguenta uma volta rápida sem já perder um pouquinho do seu desempenho. E há quem diga que pararam o Hülkenberg pela 3ª vez para ele voltar atrás do companheiro de equipe. O Pérez não pôde correr dessa vez porque ele fez um novo teste de Covid na semana passada e deu positivo novamente. Ou seja, ainda não se sabe se ele vai voltar a tempo para correr na Espanha final de semana que vem, né? Ou seja, pode pintar que o Hülkenberg faça mais uma aparição, né? A Racing Point, que é importante a gente falar, que foi punida esse final de semana, né? Foram deduzidos, eu acho que 15 pontos deles no campeonato de construtores e foram multados num valor de 400 mil euros por causa de plágio no duto de freio em relação à Mercedes do ano passado, né? Sim, ainda que gerou uma discussão, né? A punição e o porquê deles estarem usando ainda esse equipamento plagiado. Bom, a gente sabe que parece que tudo indica que vai seguir assim nas equipes protestando. E agora a gente vai falar de outra equipe também que não foi muito bem. A McLaren, esse GP não encontrou ritmo. Sainz mais uma vez não pontuou. Eu acho que isso é uma coisa muito frustrante. Porque é um piloto muito bom. Apenas o Lando Norris terminou na 9ª posição. Um carro que estava andando em 4º lugar, né, na corrida passada. Dessa vez não pontuou, né, que eu tô falando do Carlos Sainz. Uma pena, uma equipe muito boa, que estava despontando no campeonato, agora só fez 2 pontos, né, em casa. Caiu para 4º lugar, a Ferrari ultrapassou com 55 pontos. Não achei legal, espero que eles achem de novo esse ritmo que eles estavam fazendo em outras corridas, né, e... é estranho, né, a equipe decair de um GP para o outro na mesma pista, de se pensar, né, você não viu a McLaren andando bem esse final de semana.
Assim como a Mercedes, eu acho que a McLaren teve dificuldade com o desgaste de pneus nesse final de semana também, né? A gente viu a Mercedes perder um pouquinho da vantagem que tinha sobre as rivais, muito em função dos compostos mais macios que a Pirelli disponibilizou para esse final de semana. A McLaren sofreu um pouquinho disso também, né? A gente já viu no sábado o Sainz não passando nem para o Q3, sendo eliminado já na segunda parte do treino classificatório. E na corrida a gente viu eles tendo bastante dificuldade, a gente viu uma briga bastante interessante também no pelotão intermediário, né? A gente viu o Lando Norris, o Esteban Ocon, né, o Kvyat e o Gasly brigando muito ali pelos últimos pontos, né, por assim dizer. A gente viu o Vettel encostando na parte final da corrida, porque ele teve, como eu falei, aquele probleminha no início. Porém, é uma pena mesmo ver a McLaren perdendo esse desempenho para essa etapa. O Norris ele briga pelo quarto lugar no campeonato com o próprio Leclerc, né? O Leclerc que tem feito atuações da sua vida, corrida após corrida, para conseguir um lugarzinho no top 5 ali. Ele que naturalmente, em condições normais, acabaria atrás das duas Mercedes e das duas Red Bulls, pelo menos. Às vezes até as Racing Point. Porém, é de se levar em conta também o resultado do Lando Norris, né? Que apesar de todas essas dificuldades, ele conseguiu mais uma vez pontuar e está sendo, sem dúvidas, uma das sensações dessa temporada, né? Com certeza. O Lando Norris está andando muito bem, 38 pontos na tabela contra 15 do Sainz, né? Vamos dizer que ali a corrida da Inglaterra, a primeira corrida, ele ia fazer bons pontos, né? O quarto lugar, porém o pneu estourou, dessa vez ele não pontuou também e está fazendo um trabalho muito bom, né? Apenas 7 pontos atrás de Leclerc. A gente vê que às vezes a McLaren anda bem melhor. Uma equipe que está na rabeira das almas, pior que a Williams, que a gente não vai falar muito dessas que não pontuam, porque não precisa falar muito, né? A Alfa Romeo com o Kimi e o Giovinazzi não andam bem, ainda não pontuaram. Se eu não me engano, o Giovinazzi pontuou na primeira corrida com o 9º lugar, porém, nada além disso. A Haas a gente não precisa falar muito, porque dupla de equipes é problemática, o carro também não é bom. E a Williams, né, conseguiu mais uma vez um Q2 com George Russell, porém não passa disso, né? Talvez a Williams ela tenha uma boa velocidade de classificação, um bom piloto, mas o pace de corrida e o carro não é bom na corrida em si, e ele também não acaba pontuando, né? É uma pena. Piloto muito talentoso, que era para estar ali entre Charles Leclerc, Albon, o Lando Norris, e tá andando ali atrás do grid, né? Exatamente. Você bem mencionou, o Giovinazzi fez um 9º lugar, se não me engano, acho que foi na primeira corrida, né? Os 2 pontos da Alfa Romeo é desse 9º lugar que ele conquistou. A Haas tem 1 ponto, que foi do 10º lugar do Magnussen na Hungria, né? Naquela estratégia louca que o Gunther Steiner fez e acabou dando certo no final. E a Williams, como você bem mencionou também, né? Vem fazendo um bom carro para quali, para a sessão classificatória. A Williams, pelo menos um carro coloca no Q2, geralmente é o Russell. Ele passou para o Q2 em todas as sessões até aqui, se eu não me engano. E até o Latifi passou em uma delas. Porém, chega na hora do pace de corrida, eles têm muita dificuldade e acabam ficando um pouquinho para trás. Em uma corrida louca, vamos dizer assim, com vários abandonos, que até agora foi apenas o GP da Áustria, a primeira corrida da temporada, pode ser que a gente veja o Russell ou o Latifi pontuando, né? O Latifi que bateu na trave com aquela 11ª posição, porém ainda não chegou o dia, ainda não chegou a hora, né? E o Russell certamente espera estar em posição para conquistar esses pontinhos para a Williams aí, que faz tempo que eles não conseguem, desde o GP da Alemanha do ano passado com o Robert Kubica. Tá difícil para Williams, tá difícil para ele. Os dois que renovaram para o ano que vem. Talvez a Williams ela evolua um pouco mais, possa andar à frente aí da Alfa Romeo e da Haas, que é o que está acontecendo. E a gente torce para que eles vá bem, né? Porque tem um piloto muito bom, muito promissor. Agora a gente vai falar o resultado da prova, né? Que o top 10 foi vitória de Max Verstappen, segundo lugar com Lewis Hamilton, terceiro foi Valtteri Bottas, quarto Charles Leclerc, quinto Alexander Albon, sexto ficou Stroll, sétimo Hülkenberg, oitavo Ocon, nono Lando Norris e fechando com um pontinho Daniel Kvyat. A próxima corrida vai ser nessa semana ainda, no GP da Espanha, dias 14 a 16 de agosto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Fórmula 2, corrida de rodada dupla, né? Como é de costume.
A primeira corrida do sábado, o Aylot ficou com a vitória, Lundgaard em terceiro Aitken. Thales vai comentar um pouquinho mais de como aconteceu essas duas corridas, e é com você, Thales. Pois é, mais uma rodada dupla aí da Fórmula 2, né? O último passo de acesso à Fórmula 1. A corrida do sábado aqui vale mais pontos, né? A corrida mais longa também. A vitória ficou com Callum Aylott, assim como você mencionou, piloto da UNI Virtuosi. Ele que tinha feito a pole, né? Conseguiu os 4 pontos adicionais pela pole position na sexta-feira. No sábado venceu a corrida de ponta a ponta. Resultado esse que ele rendeu a liderança do campeonato, né? Até aqui a gente tinha visto a dominação do Robert Schwartzman, piloto da Prema. Ele que final de semana passada acabou não pontuando em nenhuma das duas corridas. Na corrida do sábado ele chegou apenas na 8ª posição, atrás do seu companheiro de equipe Mick Schumacher. E com essa 8ª posição ele foi pole para a corrida do domingo, porque é assim que funciona. O 8º lugar da corrida do sábado larga na pole na corrida do domingo. Quem vence no sábado larga em 8º para a corrida do domingo, e assim sucessivamente. Os brasileiros na corrida do sábado não foram bem. O melhor resultado foi do Felipe Drugovich, que conseguiu roubar um pontinho na 10ª posição. Porém o Pedro Piquet não terminou e o Guilherme Samaia andou ali no final do pelotão também. Destaque também para outros pilotos que estão numa crescente no campeonato, né? O Nikita Mazepin, por exemplo, que venceu na semana passada, conseguiu a 4ª posição no sábado. O próprio Louis Deletrat, que conseguiu top 5 nas duas corridas, né? E o japonês da Carlin, Yuki Tsunoda, piloto da academia da Red Bull. Se cota muito ele que futuramente ele possa conseguir um lugarzinho na Toro Rosso, na AlphaTauri, na verdade, né? E ele venceu sua primeira corrida da categoria no domingo, na corrida curta da Fórmula 2. Corrida que ficou marcada pelo incidente entre o Mick Schumacher e o Robert Schwartzman enquanto brigavam pela ponta da corrida. O Schumacher fez uma ultrapassagem sobre o Schwartzman e acabou levando um toque na traseira. Toque esse que quebrou o bico do piloto russo e deixou ele fora da zona de pontuação mais uma vez. O Tsunoda agradeceu esse incidente para vencer sua primeira corrida. O Mick Schumacher chegou na 2ª posição apesar desse incidente, e com o Jack Aitken em terceiro. Ele fez pódio nas duas corridas. Na corrida do domingo também os brasileiros não foram bem, todos abaixo da 10ª posição, né, não pontuaram. E a gente viu uma mudança na ponta do campeonato agora, né? A gente viu o Aylott, piloto da Academia Ferrari, piloto britânico, liderando o campeonato com 106 pontos. E a vice-liderança foi assumida pelo piloto dinamarquês Christian Lundgaard, da Archie Grand Prix. Ele que tem uma vitória já essa temporada, tem mostrado uma regularidade muito grande. Se esperava ele que andasse atrás do seu companheiro de equipe, que é o Marcus Armstrong, que foi vice-campeão da Fórmula 3 no ano passado. Porém, ele tem roubado a cena, tem conseguido bons resultados e assumiu a vice-liderança do campeonato. O Robert Schwartz pontuou em apenas uma. Uma pena para os brasileiros, né, que não foram bem nessas corridas, falando em especial do Felipe Drugovich, que na corrida 1, como você falou, né, ficou abaixo dos 10 e também, na verdade, ele pontuou, né, ficou em 10º lugar na primeira e não chegou entre os 10 na segunda. Bom, como você disse, esse Yuki Tsunoda é um cara muito bom também, né, tem o apoio da Red Bull, com certeza ele pode chegar a Toro Rosso, né, pelo fato de que todo piloto japonês, como a gente sabe, com a Honda eles colocam, né, o piloto na Fórmula 1. A corrida foi muito interessante. Mick Schumacher na segunda fez pódio, né? O Aitken 2 pódios, foi uma regularidade muito legal dele, né? E a próxima corrida fica em Barcelona também, né? Exatamente. Rodada dupla, apenas pontuando aqui, na Fórmula 3 a gente tem uma batalha pelo título muito interessante entre os dois pilotos da Prema, né? O piloto americano Logan Sargent e o piloto australiano Oscar Piastri, esse é da academia da Renault, se eu não me engano. E os brasileiros não foram bem no final de semana, né? O melhor resultado dentre o Enzo Fittipaldi e o Igor Fraga foi do Igor Fraga na corrida do domingo, chegou na 10ª posição. Com certeza. Agora a gente vai falar também a posição dos pilotos, né? Você já disse que o Aylott está liderando, tomou a liderança do Schwartzman e também Schwartzman perdeu para o Lundgaard. Nikita Mazepin fazendo um trabalho muito legal na 4ª posição, né? Yuki Tsunoda está em 5º lugar com 66 pontos. Mick Schumacher apenas em 7º
E um destaque positivo pelo carro, né? O Felipe Drugovich está em 10º lugar. É o melhor do resto dos brasileiros, que conta com Pedro Piquet, que zerou, né? Está zerado ainda. Guilherme Samaia, idem. E é isso. Você quer completar mais alguma informação? Fórmula 2? Apenas congratulando o Felipe Drugovich aí, né? Ele que é companheiro de equipe do Nobuharu Matsushita, que temporada passada correu na Carlin, venceu, se eu não me engano, 2 ou 3 corridas, é um piloto experiente, japonês, né? E o Drugovich, se eu não me engano, não ficou atrás do seu companheiro de equipe em nenhuma corrida sequer nessa temporada até agora, né? Tanto é que o próprio resultado do campeonato mostra isso. Ele com 46 pontos e o Matsushita apenas com 9. Exatamente. A gente fecha esse nosso programa, né? Falando um pouco do que aconteceu nos campeonatos de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. E muito obrigado pela presença. Meu nome é Luiz Andretti, comigo estava Thales Cristiano. Até a próxima.